Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que tiveram aí o período do recesso? Foi tudo bem? Espero que sim. Dando continuidade aos nossos estudos da disciplina Legislação Social, hoje eu vou falar sobre temas que vou começar a falar, né? Na verdade, é um conteúdo tão importante que a gente vai ter mais de uma aula a respeito dele, que é remuneração e salário. É um dos temas mais importantes no âmbito da legislação social. E para vocês, né, com a formação que estão buscando, é muito importante ter algumas noções sobre conceitos, institutos relacionados a essas questões que envolvem a remuneração e o salário. Então, a primeira questão a ser respondida é o que é salário, né? O salário, ele tem definições variadas a partir de autores diferentes. José Martins Catarino é um dos autores mais importantes que eu considero, que ele tem uma obra que chama Tratado dos Salários, que explica, né, um pouquinho o que seria o salário. O salário é toda contraprestação ou toda vantagem que é paga pelo empregador ao empregado com caráter contraprestativo. O que significa isso, né? Então, o conceito de salário é que ele precisa partir do empregador, ele precisa se relacionar com o contrato de trabalho, ele precisa estar relacionado a uma obrigação, e é uma obrigação que o empregador tem, pelo fato do empregado estar trabalhando ou estar à disposição para realizar o trabalho. Em regra, essa obrigação ela tem uma repetição, ela se repete no tempo, e ela tem esse caráter contraprestativo, é uma retribuição pelo trabalho ou pela disponibilidade do trabalho. Então, salário é somente aquela parte, aquele pagamento que pode ser feito em pecúnia ou em utilidades. Como assim, né? Em utilidades. A gente vai falar, né, de salário-utilidade mais para frente, mas só para vocês já terem uma ideia, que é possível a gente tratar, por exemplo, a concessão de uma benesse como o fornecimento de um veículo, pode ser que isso tenha natureza salarial, fornecimento de moradia pode ser que tenha natureza salarial, e aí vai ser chamado de salário-utilidade. E por que que a gente tem que estudar, né, tem que conhecer quais são as parcelas salariais e distinguir parcelas que são salariais daquelas que não têm natureza salarial? Por conta dos reflexos, das repercussões que o salário vai gerar em outras obrigações decorrentes do contrato de trabalho, como, por exemplo, o 13º, as férias, o FGTS. Então, estas são parcelas que decorrem da existência de uma relação de emprego. Quem é empregado tem direito ao 13º, às férias, ao FGTS, e a base de cálculo, a partir do que eu vou apurar essas parcelas, ela está relacionada ao salário, está relacionada à remuneração. Então, por isso que é tão importante a gente entender quais são as parcelas que compõem o salário, qual que é a diferença entre salário e remuneração. No artigo 457 da CLT, consta que remuneração engloba o conjunto de parcelas salariais, que a gente chama de complexo salarial, então vocês já sabem que não existe só uma parcela salarial, né? E também as gorjetas. Acabei de falar que o conceito de salário exige que, eu considero que salário é aquilo que é pago diretamente pelo empregador ao empregado, seja em pecúnia, em dinheiro, ou em benefícios, que a gente chama de salário-utilidade. As gorjetas, sejam elas gorjetas espontâneas ou gorjetas compulsórias, as gorjetas compulsórias são aquelas em que o estabelecimento coloca na notinha de serviço, assim, 10% de acréscimo pelo serviço. É claro que o consumidor ele não é obrigado a pagar esses 10% a título de gorjeta, mas a gente diz que quando já é sugerido na nota, né, essa gorjeta, essa contribuição, é uma gorjeta compulsória. Espontânea é aquela que o estabelecimento não coloca na nota de serviço o valor das gorjetas e o cliente faz ali esse pagamento, se quiser, né, até né, no montante que ele quiser também. Enfim, as gorjetas, então, elas são pagas pelos clientes do estabelecimento pelo serviço que foi realizado pelos empregados, né, que trabalharam para que aquele serviço fosse prestado. Então, as gorjetas, elas não integram o conceito de salário propriamente dito, no sentido estrito, né, dessa palavra. O legislador colocou lá no artigo 457 que remuneração é composta pelas parcelas salariais e pelas gorjetas, porque o legislador queria que as gorjetas tivessem a mesma repercussão, que elas tivessem o mesmo alcance
que os salários, apesar de elas não serem pagas diretamente pelo empregador aos empregados, serem pagas pelos clientes, a intenção do legislador foi que as gorjetas tivessem os mesmos reflexos, gerassem também repercussões, integrassem a base de cálculo de outros direitos que decorrem da relação de emprego. Mas nós sabemos que o Tribunal Superior do Trabalho, os outros tribunais regionais do trabalho que compõem a Justiça do Trabalho, eles também atuam no sentido de formar posicionamentos que a gente chama de súmulas, enunciados, orientações jurisprudenciais, julgados, precedentes, enfim. Então, adotar uma linha de interpretação a partir das leis, a partir de situações que envolvam casos concretos, para aplicação na realidade. E a súmula 354, que reflete o entendimento do órgão pleno do TSE, prevê que eu trago o entendimento de que as gorjetas não serão utilizadas para apuração de aviso prévio, horas extras, adicionais noturnos e nem repousos semanais remunerados. Então, a gente diz que o legislador deu com a mão, porque ele queria que as gorjetas tivessem as mesmas repercussões que o salário tem, mas a nossa jurisprudência, o nosso órgão máximo dentro da Justiça do Trabalho, que é o Tribunal Superior do Trabalho, acaba restringindo, dizendo, não é com toda essa amplitude que as gorjetas vão gerar repercussões em outras verbas decorrentes do contrato de trabalho. Não gerará reflexos, não incidirá na base de cálculo dessas 4 enumeradas na súmula 354 do TSE. Certo? Então, é importante que vocês conheçam essa distinção que é feita. Existem algumas denominações que utilizam a palavra salário, e algumas delas a gente diz que são denominações próprias e denominações impróprias. As denominações próprias se referem à utilização da palavra salário no contexto de retribuição, de contraprestação pelo salário, pelo trabalho realizado, então por isso é que elas são próprias, né? É uma classificação que o Maurício Godinho Delgado, que é um importante doutrinador do direito do trabalho, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho, faz. Então, denominações próprias, por exemplo, a gente poderia dizer salário mínimo, né? Salário normativo, enfim, né? Eu vou falar um pouquinho sobre esses. E denominações impróprias, por exemplo, quando eu falo salário maternidade. Salário maternidade não é, de fato, uma parcela com natureza salarial que não é paga pelo empregado, pelo empregador ao empregado. Salário maternidade é um benefício previdenciário, mas está ali utilizada a palavra salário de uma forma imprópria, né? Fora do contexto do que seria o conceito de salário. Muito bem. E a partir dessa definição do Maurício Godinho Delgado, do que seriam denominações próprias de salário, a gente pode distinguir algumas situações. Então, ele traz grupo salário mínimo, grupo salário isonômico e grupo salário condição. O que seria isso, né? Quando ele fala, por exemplo, utilizações do conceito de salário, do termo salário, no contexto de grupo salário mínimo, ele está querendo se referir a situações em que a menor contraprestação que o empregado pode receber num determinado contexto, dentro de uma determinada região, inserido numa determinada situação. Então, por exemplo, quando a gente fala em salário mínimo nacionalmente unificado é a menor contraprestação que um empregado que está sujeito à carga de 8 horas diárias, 44 horas semanais, pode receber por mês no Brasil, que até 2021 é R$ 1.100 por mês. Então, o salário mínimo dá essa ideia de menor contraprestação que pode ser paga a um empregado de um modo geral. Mas se esse empregado existe para ele uma previsão em lei, né, que regulamenta o exercício de uma profissão, por exemplo, no caso dos engenheiros, a Lei 4.950-A estabelece o que a gente chama de patamar salarial mínimo para os engenheiros de acordo com com a jornada, seja de 6 horas, seja de 8 horas. A gente tem a definição. Então, a gente diz que isso é salário normativo ou salário profissional, que é a menor contraprestação que pode ser paga a um engenheiro dentro do contexto daquela profissão que ele exerce, né, daquele trabalho que ele exerce como engenheiro. Mas se eu estiver falando que existe uma convenção, um acordo coletivo de trabalho que estabelece um piso, estabelece um patamar salarial mínimo, aí eu estou me referindo ao salário convencional ou salário normativo. Então, a menor contraprestação que pode ser paga
para um determinado empregado no contexto de uma categoria profissional. Então, o sindicato dos empregados das indústrias metalúrgicas, né, estabelece como piso da categoria R$ 2.500. Esse vai ser o salário convencional, o salário normativo, ou o piso da categoria. Agora, se isso é proveniente de lei, como no caso dos engenheiros, aí eu vou chamar isso de salário profissional, porque decorre de lei. Além disso, existe também a noção de salário base, ou salário básico. Então, dentro de uma empresa, para uma determinada função, por exemplo, a função de porteiro, é estabelecido por essa empresa que o menor salário que pode ser pago, o salário de entrada, ou dentro de um plano de cargos e salários, de um quadro de carreira, o valor que vai ser pago para o porteiro a título de salário base é R$ 3.000. Então, a menor contraprestação que pode ser paga para um porteiro no contexto daquela empresa, certo? Além disso, se ele trabalhar em horário noturno, pode ser que ele tenha direito ao adicional noturno, e a gente tem essa noção aí de salário condição. Então, além de receber o salário base de R$ 3.000, que é a principal parte do pagamento da remuneração dele, a principal contraprestação dele, é a parcela que, independentemente de outras situações práticas que podem acontecer no contexto de uma relação de emprego, serem constatadas, né, serem verificadas, ele vai receber aqueles R$ 3.000. Se ele trabalhar em horário noturno, ele vai receber o adicional noturno além daquele salário base. Se ele fizer horas extras, ele vai receber o pagamento das horas extras além daquele salário base. Então, essa noção de menores contraprestações, elas vão sendo conjugadas. Então, pode ser que uma determinada empresa se discuta qual é o valor que tem que ser pago a título de salário para o porteiro. Aí eu vou verificar o seguinte: há previsão dentro dessa empresa que estabeleça um salário base, uma contraprestação principal mínima? Não há. Se não há, eu vou olhar, existe piso para a categoria? Existe previsão em acordo ou convenção coletiva estabelecendo um patamar mínimo? Não existe. Existe alguma previsão em lei específica, né? Existe salário profissional regulamentado para esse tipo de profissão? Não existe. Então a menor contraprestação que vai ser paga para esse trabalhador é R$ 1.100, que é o salário mínimo para o ano de 2021. Entenderam? Então a gente vai conjugando. Claro que se existe um piso, o salário mínimo é R$ 1.100, mas o piso da categoria é 2.200. Então, 2.200 é meu ponto de partida, é o menor salário base que eu posso pagar para esse trabalhador dentro daquele contexto. Mas a própria empresa já tem outros empregados ou já trata de uma outra forma. Então, eu vou aplicando a condição mais benéfica, né? Ou um conjunto de normas possíveis, a norma mais favorável para o trabalhador, com base nos princípios que vocês já estudaram. Além disso, a gente pode também compreender o salário a partir de uma perspectiva de isonomia. A nossa Constituição assegura tratamento isonômico, não discriminação salarial, e também uma situação em que não haja tratamento diferenciado por gênero, raça, idade em relação aos salários. Então, quando, por exemplo, a gente fala sobre a noção de salário isonômico, é nesse sentido, é um patamar salarial que é devido ao empregado, que exerce uma função idêntica a outro empregado no contexto de uma prestação de trabalho. Então, a gente pode, por exemplo, estar se referindo à noção de equiparação salarial. A gente vai falar mais para frente, aí, quando formos falar das proteções ao salário, que o artigo 461 da CLT estabelece que, para aquele que realiza as mesmas funções, tem diferença de produtividade, nem de perfeição técnica, para o mesmo empregador, dentro do mesmo estabelecimento, e havendo simultaneidade entre os contratos estavam vigentes ao longo do tempo por pelo menos um determinado período, a lei não fala, mas pelo menos 30 dias que a doutrina traz, haverá o direito ao salário isonômico, o direito à equiparação salarial. Então, não posso aplicar um tratamento diferenciado para aqueles que realizam as mesmas funções, também num contexto em que estejam presentes esses outros requisitos. É claro que esse artigo 461 estabelece algumas situações que são excludentes do direito à equiparação salarial. Então, fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito à equiparação. Então, eu tenho todos os requisitos do artigo 461 da CLT
mas existe uma diferença de tempo na função superior a 2 anos. Então, a pessoa com quem eu estou comparando, que é o paradigma, já está exercendo aquela função há mais de 2 anos, quando aquele que pretende a equiparação passou a exercer aquela função. Ou o paradigma foi contratado pela empresa há mais de 4 anos em relação à data da contratação daquele que pretende a equiparação. Então, uma situação de diferença de tempo de serviço superior a 4 anos. Ou ainda eu verifico que existe ali, que o trabalho não é de igual valor, existe uma diferença de idade, ou uma diferença de perfeição técnica, ou ainda eu identifico que existe um quadro, um plano de cargos e salários que, a partir da reforma trabalhista, nem precisa ser homologado pelo Ministério do Trabalho, não precisa ser homologado para que afaste o direito à equiparação, ou ainda é possível que eu esteja falando de um trabalhador readaptado na função. Então, ele era um torneiro mecânico que recebia R$ 4.000 por mês, sofreu um acidente do trabalho, não consegue mais realizar a função de torneiro mecânico e vai continuar na empresa realizando a função de porteiro. Como a empresa não pode reduzir o salário base desse trabalhador, ele vai continuar ganhando o salário base que ele ganhava como torneiro mecânico, mas exercendo as funções de porteiro. Um outro porteiro poderia reclamar equiparação salarial, pretender a equiparação salarial com esse porteiro, para que chegue no mesmo patamar de salário base? Não, porque esse trabalhador é trabalhador readaptado funcionalmente, ele não pode servir como paradigma, como referencial para outros pretenderem equiparação salarial com ele. Então, dentro da noção de salário isonômico, a gente tem a possibilidade de aplicar o artigo 461 da CLT, que trata de equiparação salarial. Além disso, nós falamos na aula de terceirização do artigo 12, a linha A, da Lei 6.019 de 74, que traz a ideia de salário equitativo. Equitativo é equânime, né, no sentido de assegurar o mesmo tratamento para o trabalhador terceirizado, que é assegurado para a categoria de trabalhadores que são contratados diretamente pelo tomador. Então, se aquele terceirizado, ao invés de ter sido contratado via empresa interposta, via prestadora, se ele tivesse sido contratado diretamente pelo tomador, qual que seria ali a jornada, qual que seria o salário? Então, essa ideia de salário equitativo diz respeito à reprodução dessas condições de jornada, salário para os trabalhadores terceirizados, de forma a evitar uma precarização tão grande, né? Na verdade, a terceirização acaba levando à precarização, já falamos sobre isso na outra aula, das condições de trabalho. Além disso, pensa em noção de isonomia, né, de não tratar de forma diferenciada, não permitir o pagamento de salários de forma desequilibrada entre os trabalhadores, também existe a noção de salário substituição. Quando a gente tem um empregado que faz parte do quadro efetivo do empregador, e aí ele vai ficar afastado por uma licença não remunerada, ou uma licença médica, ou uma empregada que vai ficar afastada no período da licença maternidade, ou no período de férias, por exemplo, enfim, por algum motivo esse trabalhador vai deixar de exercer momentaneamente as suas funções. E aí outro trabalhador é deslocado, né, ele é lotado para realizar as funções daquele, então ele vai ser o substituto. Esse substituto, ele tem direito de receber durante o período da substituição plena, então ele passou a realizar o conjunto de atividades, o conjunto de tarefas que era realizado por aquele que está ausente por algum motivo. Ele tem direito de receber o mesmo salário, a gente chama de salário substituição, daquele que ele está substituindo, se o salário for maior. Então, nesse sentido, o artigo 450 da CLT, a súmula 159 do TST, também é nesse sentido de assegurar o salário substituição. E, além disso, é possível também que a gente tenha a ideia de salário supletivo. Suponham que, numa determinada ação trabalhista, fica reconhecida a existência da relação de emprego, a carteira de trabalho não tinha sido assinada, e aí existe a discussão sobre o salário. Não há prova, né, não há prova documental, não há prova testemunhal de qual foi o salário pactuado entre o empregado e o empregador. Então, uma situação assim poderia ensejar a aplicação da ideia de salário supletivo do artigo 460 da CLT. Então, o juiz poderia se basear no salário que é pago dentro de uma determinada região, né, no contexto de uma determinada região,
aos trabalhadores que exercem aquela função, que exercem aquelas atribuições, para então estabelecer qual seria o patamar devido a título de salário e verificar, né, qual seria a diferença a ser paga a esse trabalhador no contexto de uma ação trabalhista. Então, o salário supletivo é justamente para suprir, né, a falta de uma definição clara, a falta de uma definição que tenha sido provada, né, a existência dela numa eventual ação trabalhista, e vai permitir a utilização conforme a região ali, para essa definição do que seria o salário. Além disso, Maurício Godinho Delgado ainda faz uma classificação de grupo salário-condição, e aí ele vai colocar dentro de salário e condição adicionais legais, comissões e gratificações. Os adicionais legais, a gente vai ter na próxima aula a oportunidade de falar mais especificamente de cada um deles, né? Os adicionais legais, eles podem ser adicional de horas extras, adicional noturno, adicional de transferência, adicional de insalubridade e adicional de periculosidade. Por que essa ideia de salário e condição? Esses pagamentos, né, vamos pegar, por exemplo, o adicional noturno. O artigo 73 da CLT prevê que, para o meio urbano, né, para os empregados urbanos, o horário noturno é aquele compreendido de 22 horas de um dia até as 5 horas da manhã do dia seguinte. Esse mesmo artigo 73 prevê o pagamento do adicional noturno de 20% para quem realiza trabalho dentro desse período. Depois a gente vai falar da possibilidade de prorrogação desse adicional noturno para além das 5 horas da manhã, mas por enquanto vamos pensar nessa possibilidade. Então, meu horário de trabalho regular é até as 22. De vez em quando, eu trabalho até meia-noite, por exemplo. Então, eu terei direito de receber, se e quando realizar trabalho em horário noturno, o adicional de 20% sobre o valor da hora normal para cada uma das horas que eu realizei em horário noturno. Mas, se eu não trabalhar em horário noturno, eu não tenho direito a esse acréscimo de 20% no meu salário. Então, vocês conseguem perceber que, pela definição, né, do artigo 73, o adicional noturno ele é uma parcela salarial, porque ela é paga diretamente pelo empregador para remunerar o trabalho, mas é para remunerar o trabalho realizado em condições especiais. E essa parcela ela não integra o salário de forma definitiva. A gente diz que ela integra o salário, mas ela não adere, porque no momento em que desaparece a condição que dá direito ao pagamento desse acréscimo salarial, deixa de ser devida. Aquele pagamento deixa de ser devido o pagamento do adicional noturno, certo? Ah, professora, mas se a pessoa trabalhou sempre em horário noturno, e aí ela vai passar a trabalhar em horário diurno, o salário base não pode ser modificado, tem que continuar pagando aquela principal contraprestação que é devida pelo empregador ao empregado, mas o empregador vai deixar de pagar o adicional noturno. Ah, mas isso seria uma alteração contratual lesiva? A maioria dos doutrinadores e a nossa jurisprudência, né, os nossos tribunais entendem que a gente está tirando o empregado de uma situação que seria mais gravosa, que é trabalhar em horário noturno, por isso que é devido esse acréscimo, esse plus, né, no salário, o fato de trabalhar em uma condição mais gravosa, uma condição que é pior, até para as questões de adaptação do relógio biológico, convívio social, etc., enfim, né? Os doutrinadores e a jurisprudência consideram que essa alteração não é uma alteração contratual lesiva por si só. É claro que se o empregado fizer a prova, mas quando eu fui contratado, foi para trabalhar nesse horário, eu já faço um curso durante o dia, eu já tenho outro emprego durante o dia, vai haver uma alteração, essa alteração objetiva do meu horário de trabalho vai implicar em prejuízo por outros aspectos, aí sim pode ser considerado uma alteração contratual lesiva e o empregador pode ser obrigado a retornar com aquele empregado para o horário inicialmente pactuado. Mas, por si só, sair do horário noturno para o horário diurno não implica, não caracteriza uma alteração contratual lesiva por si só. Então, para vocês terem essa noção do que é salário e condição, é o pagamento que é feito pelo trabalho em condições especiais, que é devido se e enquanto durar aquela situação especial. O adicional de transferência, artigo 469, parágrafo 3º da CLT, prevê que enquanto durar a situação, será devido o adicional de transferência. São aquelas situações em que o empregado foi contratado para trabalhar, por exemplo, em Belo Horizonte, e aí ele é transferido provisoriamente,
não há um mínimo de tempo, nem um máximo de tempo, vai depender do ânimo. Eu fui transferida para São Paulo para dar treinamento, para instalar uma agência, dar treinamento, enfim, né? Uma agência do banco onde eu trabalho. E aí a previsão inicial é ficar lá durante 3 meses, mas aí se isso se estende por 6 meses, isso não descaracteriza a ausência do definitivo. O ânimo continua sendo provisório, porque eu fui para fazer uma função específica, né, uma tarefa específica, e quando essa tarefa terminou, eu voltei para Belo Horizonte. Então, enquanto eu estiver trabalhando em localidade diferente daquela para a qual eu fui contratada, que eu tive que mudar minha residência provisoriamente para trabalhar naquela outra localidade, vai ser devido a de transferência de 25% sobre o salário que eu recebia em Belo Horizonte. Então, quando eu volto para Belo Horizonte, deixa de ser devido o pagamento do adicional mensal de transferência de 25% sobre o salário, porque desaparece a condição mais gravosa, que é estar em outra cidade, a trabalho, provisoriamente, diferente daquela onde eu fui contratada para realizar minhas funções. Ah, mas esse foi uma transferência definitiva. A transferência definitiva não vai dar direito ao pagamento do adicional de transferência mensalmente, porque aí eu aceito ou não essa transferência, né, dependendo se for um cargo de confiança, se for uma situação em que eu não possa me opor a ela, em caso de real necessidade e sendo uma função de confiança, ou não sendo um caso de função de confiança, ou sendo uma opção para o trabalhador, quando ele vai, a transferência é definitiva, o empregador vai pagar os custos dessa ida, né? Dessa mudança, mas não tem que pagar o adicional de transferência mensalmente. Então, só para vocês terem essa ideia, tá bom? Então, salário condição, porque é pago dentro de um determinado contexto, que é considerado uma condição mais gravosa, e quando desaparece a condição mais gravosa, deixa de ser devido àquele pagamento. Um outro exemplo que estaria dentro desse grupo de salário e condição são as comissões. As comissões se referem a uma forma de apuração do salário que está relacionada à produtividade. E eu já falei para vocês em outra aula, quando a gente falou sobre o contrato intermitente, em que falei para vocês que o artigo 4º da CLT, ele prevê que o empregador é obrigado a pagar pelo trabalho realizado efetivamente, pelas horas efetivamente trabalhadas e pelo tempo à disposição, não é assim? E existe uma relativização, né? Existem algumas exceções a essa regra. No caso, por exemplo, das comissões, existe uma certa transferência de risco para o trabalhador, porque estou à disposição para fazer a venda, mas não chega cliente. Então, se o cliente não vem, eu não tenho como fazer a venda que vai feito as comissões. Normalmente, são estabelecidas a partir de um percentual de vendas, né, sobre as vendas realizadas. Então, de certo modo, transfere uma parte do risco para esse empregado. No entanto, é obrigatório que esse empregador, de acordo com o artigo 78, o artigo 82, assegure que, num determinado mês, em que as comissões não atingiram o salário mínimo, ou não atingiram o piso da categoria, ou não atingiram o salário base mínimo garantido por aquela empresa, que o empregador tem que fazer a complementação. Então, o piso da categoria era R$ 3.000. As minhas comissões do mês totalizam 1.500. O empregador vai me pagar 1.500 de comissão e vai me pagar a complementação de R$ 1.500 naquele mês, porque as comissões não atingiram o piso da categoria, né, o salário convencional mínimo que é assegurado no contexto daquela categoria por acordo ou convenção coletiva específicos, certo? Mas o que eu quero dizer em relação às comissões? Elas são salário-condição, se não vender, né? Claro que existe essa garantia, né? Mas não havendo a venda, não havendo a apuração, né? Não havendo a possibilidade de apurar o percentual a partir da venda do trabalho desse empregado, também não vai ser devido o pagamento. Claro que tem que haver essa complementação, porque não se pode pagar menos do que o salário mínimo, menos do que o salário da categoria, menos do que um eventual salário base que seja garantido. Às vezes não existe, né, uma previsão dentro da empresa de um salário base mínimo. Às vezes ele é só comissionista, a gente chama de comissionista puro. Existem casos em que a gente tem comissionista misto, ou seja, recebe uma parte fixa e mais as comissões. Ou ainda existem casos em que é comissionista puro, um mínimo garantido acima do piso,
que é esse exemplo que eu falei primeiro, certo? E, por último, dentro desse grupo, a gente ainda poderia colocar gratificações. É possível que a gente tenha, por exemplo, gratificação de função de confiança, né? O artigo 62 da CLT, quando ele fala de cargo de confiança, ele fala no parágrafo único do artigo 62 que dessa gratificação de função de confiança. O artigo 224, parágrafo 2º, quando fala de segmento bancário, fala de cargo de gerência, cargo de confiança dentro do banco, também fala da gratificação. E o artigo 457 da CLT. O que seria essa gratificação de função, gratificação de confiança? Pelo exercício específico de uma função, pelo exercício específico de um cargo dentro da empresa, é possível estabelecer gratificações. Então, por exemplo, eu era dentro do banco, eu era caixa. Depois eu passei ao cargo de gerente. Para o cargo de caixa, existe um salário base estabelecido. Para o cargo de gerente, existe um salário base estabelecido, acrescido de gratificação pela função de gerência. Se eu deixar de exercer essa função de gerência, eu não vou ter o direito de manter essa gratificação. Então, a gratificação ela é devida se e enquanto houver a condição específica, que é o exercício do cargo de confiança, que é o exercício da função de gerência. Normalmente, deriva de uma regulamentação interna, então, regimento interno, regulamento interno da empresa, plano de cargos e salários, é que vai definir qual que é a gratificação devida para cada cargo, se houver, né? A lei não determina o pagamento de uma gratificação a um gerente. Mesmo esses artigos que eu mencionei, eles prevêem de outro modo, é outro enfoque, eles prevêem o seguinte: se você exerce uma função de confiança, de mando, gestão, e além disso, gratificação, que é representativa de pelo menos 40% mais do que aquele que dentro da hierarquia da empresa está numa linha abaixo, né, que é o seu subordinado. Então, se você, além de ter essas atribuições, tem uma gratificação de função de pelo menos 40% mais do que o seu subordinado recebe, seja uma gratificação paga separadamente ou no conjunto do seu salário, você não estará sujeito a controle de jornada. Então, o artigo 62 da CLT estabelece dessa forma. Tá? Então, gratificação estaria relacionado também a essa questão. E eu falei gratificação de função, mas existem outros tipos de gratificação. Gratificação, por exemplo, por tempo de serviço, o 13º salário, gratificação natalina, gratificação por tempo de serviço poderia ser anuênio, quinquênio. Então, para cada ano completo de vigência do contrato, a convenção coletiva, o acordo coletivo, o regulamento da empresa fazem a previsão de que vai ser devido o anuênio, é uma gratificação pelo preenchimento de uma circunstância objetiva, o decurso do tempo daquele contrato de trabalho. Mas, de novo, a lei não prevê gratificação por tempo de serviço. A lei prevê o 13º salário, que é devido, né, a cada ano civil. A gente vai falar especificamente como calculamos o 13º salário, correspondente à remuneração devida ao trabalhador no mês de dezembro de cada ano civil, então ela corresponde a um mês de remuneração para cada ano civil. Se esse contrato não esteve vigente durante todo o período desse ano civil, a gente vai fazer uma conta que é proporcional, 1/12 para cada mês de vigência do contrato, ou se não teve vigente um mês inteiro, uma fração igual a 15 dias é equiparada a um mês. Então, a gente vai fazer essas continhas para ver como é que faz o cálculo do 13º juros, tá? Então, existe gratificação de função, gratificação natalina, que é a mesma coisa que 13º salário, que está previsto na Lei 4.090 de 62, e gratificação por tempo de serviço, que seriam os anuênios, os quinquênios, e esses anuênios e quinquênios, eles decorrem de acordos, convenções coletivas, regulamento de empresa, contrato, eles não decorrem da lei especificamente, tá certo? Muito bem. E, além disso, além dessas denominações que são próprias, né, que utilizam o termo salário dessas formas, existem denominações impróprias e algumas delas relacionadas ao direito previdenciário. Então, quando a gente fala, por exemplo, em salário de contribuição, o artigo 28 da Lei 8.212 de 91, ela fala sobre salário de contribuição como sendo o parâmetro remuneratório para fins de recolhimento das alíquotas de INSS, 8%, 9%, 11%, para fins de contribuição
previdenciária. Então, vocês sabem, né, que o empregador ele contribui com uma parte, uma cota para a Previdência Social, que incide sobre a folha de pagamentos, e cada trabalhador vinculado, filiado ao regime geral de Previdência Social, também faz uma contribuição de acordo com a sua faixa salarial, variando as alíquotas de 8%, 9% e 11%, existindo um teto de contribuição. E aí, quando a gente fala em salário de contribuição, o artigo 28 vai dizer o que desses pagamentos que o empregado recebe do empregador compõe esse salário de contribuição. Então, tecnicamente, salário-contribuição não é uma parcela salarial, não está dentro do conceito, por isso que a gente diz que é uma denominação imprópria, certo? Um outro exemplo, salário-família. Em 2021, existe a portaria 477, que define que aqueles trabalhadores que recebem até R$ 1.503 e alguns centavos, R$ 1.503,25, eles terão direito, para cada filho de até 14 anos, ou filho que tem algum tipo de deficiência, né? A lei fala inválido, mas o termo mais adequado seria algum tipo de deficiência de qualquer idade, terá direito de receber o salário família. O salário família para cada filho é de R$ 51,27. Então, se eu sou uma empregada, meu salário no ano de 2021 é de até R$ 1.523,25, para cada filho que eu tenho, de até 14 anos, ou de qualquer idade, se esse filho tiver alguma deficiência, eu vou receber uma cota de salário família correspondente a R$ 51,27. É claro que, se houver a possibilidade, por exemplo, do pai e da mãe terem empregados vinculados ao regime geral de previdência social, empregados com carteira assinada, cada um deles vai receber uma cota de salário família para cada um dos filhos. Então, o pai recebe, a mãe também recebe. E uma outra questão importante que envolve aqui o salário família é a gente entender que, apesar de ser o empregador que faz, né, o repasse para o empregado, esse valor ele não é custeado pelo empregador, ele é um benefício previdenciário. Por isso que é impróprio, né? A gente usa salário família, mas não é uma parcela paga pelo empregador ao empregado propriamente. É um benefício previdenciário. E esse empregador faz esse repasse para o empregado, e no momento em que ele vai fazer as contribuições previdenciárias que ele, empregador, tem que repassar à Previdência Social, ele vai fazer um abatimento, ele vai deduzir as cotas de salário e família que ele repassou aos trabalhadores. Então, aí vai equilibrar as contas para esse empregador não pagar mais do que ele deveria. E é claro que, para receber o salário família, o empregado ele vai ter que fazer, vai fornecer os documentos, né, certidão de nascimento, além do CPF dele que ele vai informar, vai preencher um termo de responsabilidade, dá para preencher até pelo site mesmo da Previdência Social, além da certidão de nascimento também, o comprovante da vacinação dos filhos até 6 anos de idade, a caderneta de vacinação, né, o cartão de vacina dos filhos ou dependentes de até 6 anos de idade. Além disso, salário maternidade. O salário maternidade é aquele que é pago nos casos em que nós temos licença maternidade. No Brasil, a licença maternidade é o período em que a empregada ela fica afastada das suas atividades pelo período de 120 dias. As empresas que aderem, né, ao programa Empresa Cidadã, essa licença ela pode durar 180 dias. Durante esse período de 120 dias, ela não vai receber salário do empregador, ela vai receber o que a gente chama de salário maternidade, que é, na verdade, um benefício previdenciário. Então, a gente usa o termo salário, mas é um benefício previdenciário que a gestante vai receber. Inclusive, nos casos de adoção também, né? Em setembro de 2021, nós tivemos a aprovação de um projeto de lei dizendo que vai ser submetido à apreciação pela Câmara dos Deputados, estendendo o benefício do salário maternidade para quem adotar adolescentes, porque atualmente até a adoção, obtenção de guarda judicial de crianças de até 12 anos é que vai dar direito ao salário maternidade. E esse projeto de lei, ele visa idade até 18 anos,
para que quem adote ou obtenha a guarda judicial de um adolescente de até 18 anos também tenha direito à licença maternidade de 120 dias, tá certo? Muito bem. Eu vou deixar, né, essa aula até esse momento, vou gravar um outro vídeo para que a gente possa falar um pouquinho mais sobre os modos de aferição do salário e para a gente entrar especificamente em cada uma das parcelas, tá certo? Então, até a próxima, gente.